Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do RH Labcast, um podcast produzido pela Wall Tech Culture Rocks, em parceria com a BRH Berrini. Eu sou o Davi Búfalo, vocês já devem ter me visto aqui algumas vezes em episódios anteriores, sejam bem-vindos aqui novamente. E vamos gravar aqui hoje novamente com um tema super interessante e super pertinente, que é cultura e agilidade de transformação. Como você sabe, esse podcast ele tem o objetivo de trazer para a pauta de RH temas que não estão ou não estavam na pauta da RH, ou temas que estão na pauta do RH, como essa questão de cultura, num viés diferente, que é o que nós vamos adotar aqui, que é como a gente balanceia cultura com agilidade, cultura com transformação, cultura com os momentos das organizações. Eu estou aqui com o meu amigo e parceiro nesse podcast, Luiz Rodas, diretor comercial, ele vai se apresentar aqui também, e com o nosso convidado especial de hoje, Josué Bressani, diretor executivo de Gente e Gestão da Sabesp. Muito bom. Pessoal, muito prazer, sou Luiz Rodas, como o Davi apresentou aqui, estou diretor comercial aqui no Old Tech Culture Rocks. Apesar da minha cadeira comercial, eu já estou há mais de 17 anos trabalhando dentro do ecossistema de recursos humanos, é um tema que eu sou muito apaixonado e é um prazer muito grande estar aqui hoje com o Josué, especialmente porque tudo que eu sei sobre cultura eu posso dizer que eu aprendi com esse cara, então vocês devem imaginar o tamanho aqui da responsabilidade da gente fazer esse bate-papo aqui junto hoje. Obrigado, Josué, pela sua presença mais uma vez. Prazer estar aqui com vocês. Sou Josué Bressani, estou hoje como diretor executivo de Gente e Gestão da Sabesp. Completei há poucos dias 1 ano, né, de casa, num projeto super desafiador, e vou falar bastante aqui sobre essa transformação cultural que a gente está fazendo, que eu acho que é o mais relevante, e a razão pela qual eu topei esse desafio foi justamente por ser um baita projeto de transformação, que é o que eu gosto de fazer na minha carreira. Tem uma história de carreira aí longa, e grande parte do meu tempo eu dediquei a trabalhar com mudança de cultura. Então, acho que esse é o tom. Espero contribuir com vocês, passando experiência, dando dicas, o que deu certo, o que não deu certo, principalmente, né? Porque o que dá certo, todo mundo gosta de ler, mas e o que não deu certo, né? Então, também tem histórias que não deram certo, né? Então, eu acho que é um pouco dessa troca aí. Sim. E por isso que eu aceitei o convite, porque eu acho que é um tema que eu gosto e é onde eu estou me especializando cada vez mais. Nós somos muito agradecidos por você ter aceito o nosso convite. A gente começa com uma pergunta um pouco mais ampla, e essa é super ampla, porque nós temos centenas de definições do que é cultura organizacional. Na visão do Josué, o que é cultura organizacional para você? Olha, fazendo uma viagem aí no tempo e por onde eu já passei, né? Um pouco da minha história, eu tive 14 anos de Sabesp, de Ambev, né? Onde eu comecei praticamente a minha carreira, nos anos 90 até os anos 2000, depois fui Sony, fui Grupo Ultra, passei por várias empresas e fiquei 13 anos como consultor e agora voltei à vida executiva. Então, é uma diversidade de culturas, eu diria, que eu participei, né? E olhando um pouco para todos esses lugares, para responder sua pergunta, eu acho que a cultura é a forma como as coisas são feitas naquele lugar, né? Então, a cultura, quando eu cheguei aqui hoje, é a forma como a pessoa da recepção me recebeu, é a forma como esses móveis estão posicionados, né? Uma cultura mais aberta, uma cultura... uma empresa que tem salas muito fechadas, você tem 3 secretárias para conseguir falar com o presidente, isso já são símbolos da cultura, né? Então, às vezes, um ambiente de trabalho, a gente fala, puxa, por que mexer no ambiente de trabalho, né? Físico, porque ele é parte da cultura. Para mim, cultura é atitude, né? Para mim, cultura é a forma como as pessoas atuam e principalmente a forma como os líderes atuam. Então, a cultura, para mim, é isso, né? É o jeito de ser daquela organização. A manifestação.
é a manifestação em comportamentos. Legal. Legal. E o que a gente percebe é que a gente vem passando por um movimento bastante grande de transformação e de mudança desses comportamentos, né? Alguns deles muito impulsionados até pela própria tecnologia. Na tua visão, qual que é a importância da cultura nesses processos de transformação? Bom, eu acho que a cultura, para mim, ela é fundamental, né? Todos os processos de transformação que eu vivi na minha vida, né? A cultura, ela foi o determinante disso, né? Pegando o case da Ambev, que é um case de sucesso, não tem nenhum problema eu falar sobre ele, quando eu entrei, era a segunda marca de cerveja no Brasil, né? E hoje é a maior cervejaria do mundo, né? E foi uma jornada para chegar lá. Isso se dá fortemente em função de uma cultura. Primeira coisa que eu acho importante falar aqui é que não tem cultura certa ou errada, e nem tem cultura boa ou ruim. Existe simplesmente a cultura. Né? Isso eu fui aprender numa linha do tempo. Que para mim, no início da minha carreira, só existia uma cultura certa. E pessoas que trabalharam comigo e foram para outros lugares tentando implantar aquela cultura daquela forma, acabaram não se dando bem. E eu mesmo aconteceu isso na minha carreira. Né? Porque aquela cultura funciona bem naquele ambiente, com aquelas pessoas, com aquela forma de ser. Pegar essa cultura e impor num outro lugar, normalmente não funciona. Porque ali existem outras pessoas que estão ali há muitos anos, estão fazendo o trabalho de outra forma, o business é diferente. Você está numa empresa onde você tem um produto, uma empresa de bens de consumo, a realidade de vendas, a pressão por margem é uma realidade. Quando você está numa empresa petroquímica, que é B2B, é uma outra realidade. Onde eu estou hoje, uma empresa regulada, né, uma prestadora de serviço à comunidade de uma maneira geral, é uma outra realidade. Então, tudo isso também permeia a cultura. Então, o tipo de negócio acaba permeando a cultura. Né? Então, ela é a base para a transformação de tudo que você quer fazer. Como ela não é um decreto, se fosse um decreto seria muito fácil. A gente escreveria, colocava nas paredes e está implementada a cultura. Né? Ela não é assim. Né? Cultura é um processo de transformação que ocorre com muita lentidão e por atitude, por exemplo. Né? E você tem que ter disciplina para estar o tempo todo não desviando, né, daquele propósito, daquele sonho ou daqueles valores que você publicou. Então, é muita disciplina, eu diria. Tá? Atualmente você está vivendo um processo bastante grande, né? Você está liderando todo um processo de transformação na Sabesp. Eu imagino que deva ser um desafio bastante grande, porque existe uma ponderação entre aquilo que você preserva na cultura atual e aquilo que você precisa mudar ou transformar para a cultura desejada, né? Como é que você entende quais são esses aspectos do que elementos da minha cultura atual que eu devo manter, eu devo fortalecer, que momentos que precisam passar, né? Que elementos que precisam passar por essa transformação cultural? Como é que você vê essa correlação de culturas em processo de transformação, o que você mantém dos aspectos originais e o que de fato precisa ser transformado? Olha, eu acho que eu estou vivendo um projeto assim, de transformação cultural, eu diria um dos mais ricos e, na minha opinião, um dos melhores e mais bem feitos, da forma como a gente está liderando esse processo. E tem algumas causas que eu vou explicar aqui. Né? Eu já trabalhei em organizações onde você adquiria um outro negócio e você, no dia 1 da posse do negócio, você chegava e, bom dia, somos os novos donos, estamos aqui para mandar o negócio, vocês vão embora, chegou um novo time, o time entra, e aí a cultura, né, está implantada. Né? Não é bem assim. Mas é mais fácil quando você leva um time e esse time ele quase funciona como um embaixador dessa cultura. Né? O negócio onde eu estou hoje, isso primeiro não era possível. Né? A gente tem um contrato, a privatização da Sabesp, no momento em que ela foi feita, ela gerou uma estabilidade de emprego com o sindicato das categorias de 24 meses. Então, até maio do ano que vem, eu tenho estabilidade de emprego. Né? Oriundo da estatal, que todo mundo tinha estabilidade de emprego. Né?
Então, você está numa empresa com... isso é a primeira vez que eu vivencio isso, né? Você está numa empresa onde a estabilidade de emprego é um valor, e para uma empresa privada, onde estabilidade de emprego literalmente não é o valor. É resultado. É resultado, e a gente está trazendo uma cultura de senso de dono, foco em resultado, meritocracia. É inversamente proporcional a um conceito, certo ou errado, não estou aqui para discutir, do que é estabilidade, né? Então, fazer essa transformação não é uma coisa simples. Nós optamos em fazer um processo top-down, porém com um olhar bottom-up. Foi uma opção nossa, né? E eu acho que foi a decisão correta. Então, o top-down, porque tem itens dessa nova cultura Sabesp que a gente acha que precisa ter e não tem como implementar se a gente não tomar uma decisão de cima para baixo. Falei alguns dos nossos valores, né? Senso de dono, né? A cultura da meritocracia, reconhecer as pessoas de forma diferente, quem tem performance diferente, né? A colaboração com respeito, a cultura voltada para ética e segurança. Enfim, alguns desses valores, né, são muito fortes na cultura da Sabesp como um todo. Ética e segurança é um caso, né, por exemplo, né? Colaboração é outro. Então, nós concluímos que não poderíamos desperdiçar 50 anos de uma empresa que tem uma história, e as pessoas fizeram essa história de uma empresa de sucesso. A gente atende 28 milhões de pessoas no estado de São Paulo. Não é singelo, né, o nosso trabalho. Levamos água e tratamento de esgoto para grande parte dessa população, e até 2029 nós vamos universalizar o estado de São Paulo. Com um orgulho enorme, São Paulo vai ser o primeiro estado do Brasil a ter água e esgoto para toda a população. Não importa se é rico ou é pobre, se está na favela ou está numa comunidade rural. Nós vamos levar. Legal. Em 4 anos a gente vai fazer isso. E já estamos fazendo, né? São 70 bilhões de investimentos. Já está declarada essa missão. Está declarada a missão. Nossas metas estão atreladas à missão, nosso bônus de longo prazo está atrelado à missão, está tudo amarrado em prol de um objetivo comum, que é você levar mais saúde e dignidade para as pessoas, que esse é o nosso propósito, né? Então, numa empresa que tem um propósito tão bonito, né, não fazia sentido você rasgar uma cultura existente e simplesmente falar, a partir de hoje é essa. Então, nós construímos bottom-up, nós ouvimos os 10 mil colaboradores, 60% das pessoas participaram da nossa pesquisa de entendimento do que é aquela cultura Sabesp. E dali, a consultoria que nos apoiou extraiu os principais itens dessa cultura que são alavancadores de resultado e que conversam com a cultura nova, que a alta direção mapeou. Aí nós fomos ouvidos. Então, foi uma cultura construída. Então, a cultura que a gente publicou há 2 meses, nós publicamos agora em agosto, né, para toda a empresa, fizemos um evento para a empresa inteira, né, com o presidente falando, explicando cada valor, o que é, e agora a gente tem desdobramentos disso em toda a empresa, né, com cartazes, com informações, com palestras, enfim, tem uma série é uma agenda enorme de implantação dessa nova cultura, né? Eu estou com a camisa da marca, né, da nova cultura, né? Isso a gente tem que fazer no dia a dia. A gente não conseguiria fazer isso se a gente não tivesse um corpo diretivo e um CEO que estivesse nos conduzindo para implantar isso de uma maneira consistente. O Conselho de Administração foi envolvido, todos nós fomos envolvidos, fizemos 4 ou 5 workshops só com a diretoria executiva para escrever essa nova cultura. Então, o que está publicado é um manifesto de todas aquelas pessoas que estavam envolvidas. Então, no momento que você lança essa cultura, não é nada assim. Várias pessoas que estavam no Sabesp falam, aqui não tem nenhuma novidade. A gente sempre teve senso de dono, né? A gente sempre teve respeito, né? A gente sempre teve ética e segurança. Então, vocês não estão trazendo nada novo, né? O que a gente está trazendo de novo são algumas coisas, a forma como essas coisas vão ser feitas, a velocidade com que essas coisas vão ser feitas não é a mesma forma que era feito antes. E é um pouco que as pessoas estão sofrendo para entender essa nova forma de fazer as coisas.
Que é o comportamento, né? É comportamento. Comportamento. E o comportamento, a gente fala muito isso na área de recursos humanos, que você vê a materialização desses comportamentos, dos valores da organização, nos rituais da organização, que pode reforçar aquilo ou se contrapor àquilo. Na tua visão, Josué, quais são os principais rituais, que são os principais símbolos da mudança e da transformação cultural? O que no dia a dia mais simboliza para você o processo de transformação cultural de uma organização? Para mim, em todos os lugares que deram certo e nos lugares que eu acho que não deu tão certo, né, eu acho que é o que a Caroline Taylor fala que é o walk the talk. Né? Então, eu não vejo outra forma. Então, o que eu quero dizer com isso? Na Sabesp, nós iniciamos dia 1º de outubro a nova gestão. Né? Somos em 10 executivos ligados ao CEO, que formamos 11 pessoas. Desses 10, 7 vieram de mercado e 3 são da casa. Né? No dia 1, né, literalmente dia 1, o presidente, que tinha 2 secretárias, um motorista, 2 carros, dedicado, cada diretor tinha seu motorista, tinha sua sala fechada. No dia 1 não tinha mais motorista, não tinha mais carro, ninguém tinha mais sala, todo mundo sentou junto. Isso foi um impacto para uma empresa que há 50 anos era sempre dessa forma. Um símbolo, né? Um símbolo, né? Um símbolo muito forte. Nós sabíamos, eu e o Piani, que é meu chefe, quando chegamos, falamos, temos que começar a quebrar esses símbolos. E começamos a quebrar por pequenas coisas. Uma delas foi essa. Nós já sabíamos que a gente ia soltar um manifesto de cultura dali um tempo depois, cujo princípio básico está na transparência. Né? Porque ele é assim, por exemplo, como nosso líder, e a cultura da transparência é um negócio muito forte para a gente. Como é que a gente ia ser transparente, verdadeiro, simples, com foco em resultado, tendo uma forma de tratar a diretoria, a presidência, a diretoria executiva e o resto da companhia? E isso foi bombástico para a empresa inteira. Numa primeira semana, poxa, realmente há mudança. Né? Dali nós fomos cuidando que várias coisas fossem tombadas. Né? Eu me lembro na entrada da Sabesp, tem um painel com várias fotos, e era a foto de todos os presidentes. Né? E ele passou comigo e falou assim, José, por favor, manda tirar todas essas fotos, porque foram chamá-lo para colocar a foto dele. Né? Ele falou, não, tira todas essas fotos dos presidentes, eu quero as fotos dos colaboradores. Uma coisa simples. Isso gerou um impacto dentro da companhia, porque todo mundo falou sobre isso. Porque a foto das pessoas que construíram aquela empresa estavam lá. Pessoas que trabalhavam hoje lá. Sim. E ainda trabalham lá. Né? Então, são pequenos detalhes que eu acho que no dia a dia. A gente é muito cuidadoso sobre os rituais de cultura. Né? O que a gente faz, a forma como a gente atua, o cuidado que a gente tem. Dá outro exemplo. Gosto muito de exemplos porque são símbolos. Nós não temos mais motorista, né? Eu não tenho motorista para mim, eu não tenho mais carro para mim. Né? Então a gente tem a plataforma de aplicativo que a gente utiliza no contrato corporativo e uma empresa que presta serviço com mobilidade executiva, né? Para levar a gente para os vários lugares, não só nós, mas todo mundo que precisa. E a minha assistente, eu ia da minha casa para uma unidade nossa no interior, ela falou, olha, amanhã vai passar um motorista com a BMW tal, para te pegar. Né? Eu falei assim, não, eu não vou. Né? Não, mas Josué, é da nossa empresa credenciada. Eu falei, então você manda qualquer carro, mas eu não vou chegar numa unidade nossa de negócio com um motorista numa BMW, né? Não tem nada contra a BMW. Né? Mas qual era o valor que eu estava passando? Imagine a interpretação que isso seria feito. Sim. Eu falei, não, eu vou de Uber. Eu não vou, né, de BMW. No fim das contas, ela arrumou um outro carro, não me lembro a marca, não importa, né? Mas eu não fui. Né? Então, se você não cuida desses símbolos o tempo todo, né,
as pessoas interpretam que a cultura realmente não mudou, né? Tá? É muito forte isso, né? E uma coisa que me pegou, né, quando você traz, inclusive, a tua visão sobre cultura é feita das pessoas, do comportamento das pessoas no dia a dia, né? Como é que as pessoas falam umas com as outras, como é que elas recebem as pessoas. E quando a gente fala de uma transformação cultural, mesmo que, como no caso da Sabesp, que você está trazendo aqui para a gente consiga preservar alguns valores, né, alguns aspectos dessa cultura que já existem, né, que a gente seria mais uma manutenção, tem aspectos novos que são incorporados e que eles requerem mudança das pessoas. E a gente, né, como ser humano, é imune à mudança muitas vezes, porque mudar dói, mudar exige uma reflexão, uma conexão com o propósito, incomoda, né? Então, quando a gente fala de um processo de transformação que gera mudança nas pessoas, geralmente a gente está mexendo com o status quo da companhia. Como é que vocês têm cuidado das pessoas? Você falou um pouco de que vocês têm feito no âmbito do grupo executivo. Como é que vocês estão cuidando dos outros colaboradores da Sabesp, né? Como é que você está cuidando das pessoas nesse processo de transformação cultural que vocês estão vivendo? Muito bom. Tem várias coisas que a gente tem feito, né? No ano de 25, como a gente tem um período de estabilidade, então nós temos a opção de fazer programas de desligamento voluntário. É uma forma de você rever a tua estrutura organizacional com as pessoas que porventura estejam numa nova fase de vida, né? E que não queira estar mais naquela organização, ela tem a opção de saída, né? Sendo reconhecida e remunerada por isso, né? Então, nós tivemos quase 40% do nosso efetivo que aderiu em programa de saída voluntária. Parte disso, mais ou menos 50%, a gente está recrutando com gente nova. Então, um primeiro movimento foi esse, né? Pessoas com muito tempo de casa. Quando nós chegamos, o tempo médio de casa era de 20 anos, a idade média de 50, 55 anos de idade. Muita gente aposentada, trabalhando. Então, foi esse público que naturalmente começou a sair, né? O último concurso público tinha sido feito em 2017, então a empresa já estava há muito tempo sem trazer gente nova, né? E aí, a partir que as pessoas começaram a sair, nós começamos a contratar gente nova. Então, começou a ter gente nova chegando, com gente antiga saindo e muita gente antiga ficando também, né? E depois fizemos o segundo movimento, que terminou agora, finalzinho de setembro, e pessoas estão saindo até o final de dezembro. Então, esse foi o primeiro movimento. Eu diria que foi muito positivo, porque a decisão não foi da empresa que as pessoas devessem sair. A decisão foi do indivíduo que não queria mais estar naquela empresa. E é completamente compreensível. As pessoas fizeram um concurso público, passaram no concurso para ficar numa empresa o resto da vida, até se aposentar. E da noite para o dia veio o fantasma da instabilidade, né? Eu posso ser demitido amanhã ou não. Esse é o maior fantasma que tem hoje, né? E é um fantasma, literalmente, porque nós não vamos mandar embora 50% da empresa para contratar 50% novo. Não existe essa possibilidade. Né? O nosso negócio é um negócio técnico, existe conhecimento específico. Né? Porque tem muita gente boa também, né? Que ajudou a empresa a chegar até aqui. Muita. A Sabesp não é uma empresa... nós não chegamos numa empresa de terra arrasada, muito pelo contrário, uma empresa com gente muito boa, sim, muito bem formada, de excelente nível, técnicos formados em várias universidades no mundo. Então, um corpo técnico muito bom, né? Então, essa forma de fazer as coisas, eu acho que e fazer esse programa de saída voluntária foi uma primeira lição. A segunda é a gente criar, a gente tem programas de diálogos abertos, né? Com toda a companhia. Então, todos os meses, a gente tem a nossa reunião de itinerante de gestão e cultura, que a gente chama. Eu, o CEO e mais alguns executivos, vamos para a operação, conversamos com todo mundo, das 8 às 10 da manhã, em diálogo aberto, fazem pergunta e resposta sobre qualquer coisa e ouvem as respostas que são possíveis a gente responder. Isso está gerando a cultura da transparência, né? Então, eu fui o primeiro diretor de pessoas a visitar a operação.
Em loco. Em loco. Então, Isso diz muita coisa. fui a Presidente Prudente, o pessoal me recebeu como se eu fosse o prefeito da cidade, eu não estava entendendo o motivo. Eles falaram, nunca a gente recebeu um diretor corporativo de pessoas aqui na nossa unidade. Eu visitei 100% das unidades. Eu falei com 100% da liderança, com todo mundo, virtualmente e presencialmente. Então, isso é fundamental no meu papel. Se eu ficasse sentado o tempo todo no escritório e não fosse falar com as pessoas, a gente teria mais dificuldade de implementar essa nova cultura. E esse movimento todo que você está trazendo para a gente, isso são características do Josué, que aprendeu durante a sua vivência em vários processos de transformação, que é importante ter essa conexão com a ponta, né? Para uma empresa que hoje está vivendo, ou para um colaborador que está vivendo hoje um processo de transformação, né? Isso é algo que você está fazendo pela experiência e pela importância que isso traz e que facilita esse processo de transformação, ou você acha que isso deveria estar e está na cartilha tradicional ali de qualquer processo de mudança, né? Se eu contratasse hoje uma consultoria, ela me traria isso como um direcionamento, ou você acha que isso é o jeito humano que você trata o processo? Olha, acho que é um mix, né? Eu acho que a literatura nos dá os caminhos de como fazer isso da melhor forma. Na prática, a gente vê que o que está na literatura, de fato, acontece. Vou te dar um outro exemplo prático. Trabalhei numa outra organização, no qual eu fui demitido, né? Por não estar tão alinhado com a cultura. Quando eu cheguei, todo mundo tinha sala fechada, todo mundo tinha sua secretária, e a primeira coisa que eu fiz foi tirar minha sala, sentar no meio de todo mundo. Isso foi extremamente agressivo, né, naquela organização. Eu fui visitar uma unidade, fui visitar uma planta, né, na Bahia. Quando eu cheguei na fábrica, o gerente geral falou, o que você está fazendo aqui? Eu vim conhecer o processo, falar com as pessoas. Ele falou, mas você não vai entrar na fábrica. Eu falei, mas por que eu não vou entrar na fábrica? Ele falou, porque você é do corporativo, você não tem nada que está aqui. Eu falei, mas como que eu não tenho que estar aqui se eu tenho que falar com as pessoas? E ele ficou incomodado e falou com a minha chefe, falou com o presidente da empresa, o que eu estava fazendo lá, né? Então, e eu não fui lendo essa cultura, eu fui tentando quebrar esses muros, dando martelada marretada. A cultura me expeliu, naturalmente. 3 anos, acho até que demorou. 3 anos depois, fui convidado, por favor, você não atende o que a gente precisa, e eles estavam cobertos de razão. Ali eu aprendi que não tem cultura certa ou errada, nem boa nem ruim. Porque o errado era eu. O errado não é aquela empresa, aquela cultura, que é uma empresa excelente, diga-se de passagem. Agora, eu não tinha nada a ver com aquela cultura, com aquela forma de fazer as coisas. Então, eu acho que quando você aprende a fazer isso, você vai fazendo uma leitura melhor daquele ambiente. Eu acho que isso a maturidade naturalmente ajuda, né? Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que é um mix, né, do que a gente deve fazer. Trouxe de coisas boas, da onde eu achei que a cultura funcionava bem e ter um toque humano, eu acho que eu estou aprendendo agora um pouco mais velho, que ele é muito importante, né? Eu sempre fui uma pessoa muito focada em resultado, direto no assunto, pragmático, né? Um RH não muito tradicional, vamos dizer assim, até porque eu cuido de gente e gestão, metas, indicadores, melhoria de performance, tudo isso está na minha alçada, né? Mas eu acho que você aprender a fazer essa leitura, eu acho que é fundamental. Agora, de novo, você, para que se a área de pessoas é a embaixadora desse processo, que eu acho que deve ser, né? Não dá para a gente ter comportamentos que sejam incoerentes com aquilo que a gente está falando. Claro. E isso eu sou muito chato, né? Então, quando eu faço ou tenho algum colega, um par meu, que não está sendo condizente, e aconteceu isso recentemente, que eu tive que chamar um par e falar, olha, aquela sua atitude, né, aquele dia fazendo tal coisa, está ferindo um dos nossos valores. E a pessoa não tinha se tocado. Mas por quê? Eu falei, por isso.
puxa, não é que você tem razão, você está correto, né? Vou mudar esse meu comportamento. Então, o tempo todo você tem que estar se policiando, porque as pessoas que estão embaixo, elas vão tentar olhar o que você está fazendo que não condiz. Entendeu? Então, eu acho que o exemplo ele é fundamental. Quando você não tem uma liderança que compra isso e que queira fazer isso, não tem implantação e mudança de cultura. Não existe. De novo, não é um decreto que você publica e alguns CEOs pensam que é assim, né? Sim. Escreve um decreto muito bonito, ou está na parede. Está na parede, aí quando você lê, somos simples, abertos, aí você olha em volta, não tem simplicidade, tudo fechado, ninguém fala com ninguém. Conversa franca. Né? Conversa não é franca, não bate uma coisa com a outra. É um erro muito grande, né? Você subestimar a capacidade de leitura das pessoas, né? Nós falamos, tratem adultos como adultos. Eles vão conseguir fazer a leitura se você for claro o suficiente para eles, conseguir falar a linguagem deles, mas eles também vão fazer a leitura daquilo que você não fala, daquilo que você faz, daquilo que você expressa como símbolos da organização. E eu passei por uma outra experiência também que isso era muito claro, você via um valor, um determinado elemento na parede e no dia a dia você via tanto símbolos quanto posturas que diziam o contrário, não só não afirmavam aquilo, como diziam o contrário. A pessoa se sente um pouco esquizofrênica, né, Josué, nesse tipo de situação. Por que eu seguiria esse valor se eu não estou vendo isso expresso, materializado no dia a dia, né? Eu acho que às vezes as coisas do dia a dia, há algumas coisas que para a gente simplesmente inaceitável, né? Tem coisas que são inegociáveis, né? Qualquer coisa relacionada à ética, meu chefe tem uma descrição para a ética que eu acho que é incrível, né? Ser ético é você fazer as coisas certas mesmo quando ninguém está olhando. Isso para mim não tem nada mais simples do que ser ético, do que isso que ele fala abertamente para todo mundo, né? Eu vou te dar um outro exemplo interessante do que eu estou vivendo hoje, né? Quando a gente lançou esse programa de saída voluntária, um dos requisitos era quem tivesse ações trabalhistas contra a empresa não poderia aderir ao programa. Quando eu li o regulamento, eu falei, mas que coisa esquisita, né? Ações, quem tem ação na empresa que trabalha, né? Isso na minha cabeça é nonsense total. Eu tenho 1.000 pessoas que têm causas contra a Sabesp. Funcionários estão trabalhando lá. Tem gente que já ganhou 4 vezes uma causa. Ganha, vai de novo para a justiça, ganha. Por quê? O patrão era o Estado. Na cabeça dessas pessoas, o Estado, eu ia onerar o Estado e estava tudo certo. Não está tudo certo, né? Não importa quem seja, está errado. E conversando com algumas pessoas internamente, as pessoas... Mas por que eu não posso aderir porque eu tenho causa contra a empresa? Eu falei, você não entendeu por quê? Né? Não entendi por quê. Eu falei, porque não faz sentido nenhum você estar trabalhando numa empresa e processar a empresa que você está trabalhando. É um princípio básico. Então você tem que abrir mão dessa causa. Outros falaram, poxa, eu nunca tinha pensado nesse ângulo, vou abrir mão das causas. E tem gente trabalhando lá que abriram mão das causas, né? Era uma cultura instalada. As pessoas não estão erradas, não estão fazendo isso de má fé, porque é um direito das pessoas. A gente respeita o direito das pessoas de irem para a justiça, de processar. Eu não estou questionando isso está correto, né? Estou questionando a forma. E você está trabalhando e processando uma empresa uma empresa que era séria, que cumpria suas rotinas, que pagava em dia, pagava as horas todas, as horas extras, enfim, uma empresa, eu não encontrei um desvio sequer, né, de conduta dentro da Sabesp em termos de cumprimento de regras e normas trabalhistas, nenhum, muito pelo contrário. Então, estou dando um exemplo prático, né, de fazer, e aí no meu papel é começar a fazer essa interpretação dessa cultura, né? E não simplesmente se lançar um decreto que a partir de amanhã não pode isso ou não pode aquilo. Não. A gente fala do exemplo da liderança e o líder de primeira linha, né, aquele que está em contato
com a operação no dia a dia, eu acho que ele é o que mais sente a pressão, né? Porque ele tem a visão da organização com uma meta a ser atingida aqui em cima, uma agilidade na transformação que precisa acontecer, um novo elemento cultural acontecendo, e embaixo ele é responsável por, ao mesmo tempo que incentivar esta transformação, também filtrar aquilo e entender aquilo que ele precisa ou não reforçar ou não reforçar, inibir ou coibir, etc. Qual a sua dica para esse líder de primeira linha que está passando por um momento de transformação cultural e que ao mesmo tempo é cobrado pela entrega no dia a dia? Que dicas você daria para esse líder? Bom, assim, eu acho que varia de organização para organização, né? Então, estou trazendo muito exemplo de uma organização que está passando por uma transformação cultural muito forte. Quem está numa organização onde os processos estão mais ongoing, vamos chamar assim, né? Eu acho que é o tempo todo está fazendo essa leitura. A comunicação para cima, eu acho que ela é importante, né? Se ele ou ela não tiver abertura para poder perguntar, questionar ou tirar as dúvidas sobre aquilo que ele está fazendo, ele não consegue transmitir para baixo. Quem mais sente isso é quem está realmente na linha de frente, na operação, né? Mas é o nosso maior efetivo, né? Então, hoje a gente somos de 9 mil pessoas, 7 mil pessoas estão na operação, né? Então, é o meu contingente maior, o contingente operacional, de operadores, de saneamento, pessoal técnico, né? Técnico de manutenção, todo esse público, né? Da engenharia de base, por exemplo, é o nosso público atual. Eu acho que é a transparência e a capacidade de você falar, ouvir, e se você tem dúvida, né, sobre algum conceito, ou tem dúvida ou questiona alguma atitude, o ideal é que você tenha um ambiente aberto o suficiente que você consiga expressar isso. Eu acredito numa empresa assim. Eu já vivi isso numa empresa de 20 mil pessoas, onde as pessoas tinham a liberdade de poder falar não sei. De falar não sei, falar eu errei. Né? Hoje a nossa maior dificuldade é as pessoas falarem eu errei. E o CEO fala, eu quero que vocês falem que erraram e que estão propondo um plano de ação em função do seu erro. Não é nenhum problema errar. O problema é não falar que errou ou esconder o erro. E não fazer nada a respeito. Não fazer nada a respeito. Só que eu venho de uma empresa cuja cultura é comando e controle. Essa é a cultura existente. Então, você migrar de uma cultura de comando e controle para uma cultura participativa. Eu sou o C-level da empresa. É muito raro alguém vir falar comigo. Essa semana eu estou começando a receber e-mail da operação, que eu tenho falado, manda e-mail para mim, vocês têm meu celular, liga para mim. Não ligam, porque a hierarquia é um negócio, é um valor dessa empresa. E quebrar isso não é simples. E eu já vi que também não é um decreto. Não adianta eu ir no terceiro nível da estrutura e direto falar com as pessoas, porque eu estou ferindo um valor do gerente, do diretor de área. Então, eu tenho que respeitar um pouquinho também essa cultura e aos poucos a gente ir quebrando. Né? Então, isso é uma construção. Né? Talvez daqui a 2 anos, se eu voltar aqui, eu vou dizer para vocês, olha, evoluiu X, estamos trazendo gente nova, as pessoas que estão chegando, a gente quer que comece a enxergar essa empresa muito mais aberta, muito mais transparente, muito mais open mind, vamos chamar assim, né? Mas não é uma tarefa fácil, né? Para a gente atingir o nosso sonho, que é ser a maior empresa de saneamento do mundo, que é isso que a gente quer, a gente precisa de gente. E gente que tem uma cabeça aberta, que queira fazer dentro de um negócio regulado, mais conservador. A gente não fabrica biscoito e vende na padaria, né? Nosso negócio é complexo do ponto de vista de captar água, tratar, distribuir a água, a rede, são quilômetros e quilômetros de tubulação embaixo da terra, que você não vê. Uma operação complexa. Né? A Sabesp tem a operação que nós chamamos do Rio ao Rio, então desde a gente capta, trata,
entrega a água tratada, depois a gente capta aquela água que foi utilizada, temos as estações de tratamento de esgoto e devolvemos a água ao rio na medida do possível, com a mesma qualidade do rio que está à nossa volta. Então, nós temos um ciclo completo, né, que nós chamamos do rio ao rio. Então, você fazer isso não é singelo. Aí nós somos uma empresa prestadora de serviço para a população. Né? Não dá para se abrir mão de não querer água, né? Tratada, né? Tratada. Como o próprio nome diz, saneamento básico. Básico, isso. Né? Queria puxar um paralelo que você fez agora da questão, e aí citando tanto da Sabesp quanto de outras empresas, fique à vontade, da questão do hierarquia, comando e controle, que claramente é um impeditivo para a inovação, porque as pessoas arriscam menos, sugerem menos, com medo de punição, etc. Como que você, na tua experiência, lidava com essa situação? A gente precisa mover a empresa para um outro momento, para uma visão, como você usou, mais open-minded, mais cabeça aberta, mais de participativa, mais de inovação, mas eu tenho uma cadeia hierárquica ainda muito forte, uma cultura de comando e controle, portanto, um receio de ser punido muito, muito forte. Como RH, como começar, por onde começar a quebrar essas barreiras? Eu acho que a gente começa a quebrar as barreiras tendo comportamentos no dia a dia que correspondam a isso que você quer que seja essa mudança de cultura. Claro. Isso, não, de novo, não é um decreto, você não consegue fazer isso, Impor, né? e em um mês, em 6 meses, 1 ano, você vai falar, temos uma nova cultura implantada, longe disso. Né? Mas se desde o dia 1 você não tem comportamentos que sejam coerentes com essa atitude, o exemplo que eu dei para vocês de não ter sala fechada, do presidente não ter mais carro, cada diretor não ter é uma secretária para 2, 3 diretores, todo mundo trabalha num ambiente aberto, e você não precisa lançar uma política de que a partir de agora é assim. Conforme a gente foi visitando as unidades de negócio, a gente foi chegando às salas do diretor regional, não tinha mais, né? Ele já estava sentado no meio de todo mundo, o prédio já estava em reforma, porque ele precisava tornar um ambiente mais aberto, e ninguém precisou falar nada. Pessoas se autorregulam ali. Claro, claro, eles fazem uma leitura daquele ambiente. Eu preciso me adequar àquele ambiente. Né? Eu me lembro, teve uma cena bem simbólica para mim, quando eu entrei na Brahma, foi antes do Garantia, e logo em seguida o Garantia entrou. Né? Os executivos da fábrica onde eu trabalhava, que era lá na Marquês de Sapucaí, no Rio, os executivos de uma cervejaria, todos usavam gravata, paletó, super formal. A sala do diretor era, enfim, não dá para descrever o tamanho da sala, ele tinha 3 secretários, né, para acesso a ele. Da noite para o dia chegou um grupo novo, não preciso nem explicar o estilo dessa, e o presidente, que era na época o Marcel Teres, andando de polo, jeans e uma mochila nas costas. Né? E sentando, nós tínhamos 5 restaurantes, para só ter um único, todo mundo sentando junto. As pessoas acharam aquilo cultura, tá? Não soltou um decreto que a partir de agora, uma semana ou 10 dias depois, aquele mesmo diretor dali, eu vejo o cara chegando de polo, jeans e uma mochila nas costas. Falei, não estou acreditando, né? Já virou a chave. Caraca! Esse percebeu rápido. O que está acontecendo? E assim foi. Então, aí foi uma avalanche de mudança de cultura, né, naquela organização, naquele momento. E esses símbolos, né, uma coisa simples como essa, né, até a forma como você se veste, né, a forma como você fala, né, a forma como você aborda as pessoas, isso são símbolos da cultura. Né? Então, isso tem que ser feito, respondendo à tua pergunta, eu acho que o RH tem que ser a quem vai cobrar que isso seja feito desde o dia 0 do dia 1. Né? No nosso caso, nós tivemos dia 1, né? Mas quem não tem dia 1, né? E está passando por um momento de repensar um pouco essa cultura ou de redesenhar um pouco à luz do futuro, aonde eu estou, para onde eu quero chegar, né? Se eu não reinventar,
né? Eu trabalhei na Sony Music, a indústria do entretenimento de música. Olhe para esse negócio que aconteceu do LP até o streaming onde a gente está hoje. Um negócio que, se não se reinventasse, as pessoas não se reinventassem, já teria acabado há muito tempo. Mas os artistas estão aí, estão cantando. A forma mudou. Não tem mais o LP, o CD, e hoje está na internet. Não foi tão acessível, né? Mas, sei lá, mudou a forma. Então, se você não entender que essa empresa está mudando a forma de fazer o seu negócio, nesse caso específico que eu estou dando, foi um impacto diretamente em mudança de negócio. O negócio que eu estou hoje é um negócio que a gente tem uma visibilidade, ele é altos investimentos, então é CAPEX puro, então a gente está falando de investir 70 bi, né, em 4 anos, que é muito dinheiro, coisa que o Estado sozinho não conseguiria fazer, por isso que privatizou, né? E o saneamento não tem outra forma de você fazer a não ser via investimento, em muito dinheiro e muito investimento, né? Então, internamente, o que as pessoas estão vendo é uma esperança e uma alegria de que, poxa, agora vai acontecer. Poxa, agora a gente fala, você não precisa mais guardar esses itens em estoque guardadinho porque não vai ter aprovação. Vai demorar 5 meses para ter a aprovação. Ou a licitação vai levar 1 ano. Nós entramos, em 2 meses a gente licitou quase 5 bilhões em obras, em 2 meses, né? Isso era inimaginável, né? Porque isso levava 1 ano, 1 ano e meio, né? Era um processo moroso, né? E isso tudo está muito rápido. Então, essa rapidez em que as coisas estão acontecendo. Agora as pessoas já estão bem mais adaptadas de que é verdade, né? Que isso realmente vai acontecer. Vou dar um exemplo prático para vocês. As pessoas saíram em 31 de janeiro, na saída voluntária. 1º de fevereiro nós começamos a fazer recrutamento. Uma empresa que nunca recrutou, que nunca demitiu. O gestor não sabia como fazer recrutamento. Uma coisa para mim básica, né? Tive que ensinar ele a recrutar. Alguns levaram 3, 4 meses para abrir a vaga, porque me perguntou, estou falando uma coisa que eles me perguntaram, como que vocês vão fazer para a gente achar as pessoas se não tem mais o concurso? Eu falei, as pessoas se inscrevem, as pessoas têm um site. Né? Elas acham a gente. Elas acham a gente. É assim? Eu falei, é assim. A gente tem que querer ser achado. Ali caiu a ficha assim para mim, falei, caramba, é mais básico do que eu estava imaginando. Né? Então, já contratei um sistema que usa inteligência artificial para fazer um recrutamento super moderno, num lugar que as pessoas não sabem nem recrutar. Né? Então, tem que dar um passo atrás e ensinar as pessoas a fazer. 1 ano se passou, as pessoas começaram a aprender, estão entendendo que aquilo é uma verdade, né? Que aquilo, as pessoas, é verdade, as pessoas começaram a chegar, a gente pode contratar, não estou acreditando que a gente uma libertação pode, até. quase uma né? libertação. Quase uma libertação. É interessante isso, né? Eu nunca tinha vivido isso antes, né? Mas é engraçado, porque não tem demérito cognitivo, né, nessa história toda. É muito mais sobre a experiência. Eu não preciso fazer isso, então por que eu vou fazer? Por que eu vou me adaptar? Por que eu vou... Né? Então, acho que tem também uma característica nesse movimento que é legal, de que essa transformação ela está dando a oportunidade das pessoas aprenderem coisas diferentes, delas aprenderem que em outras organizações pode ser diferente e o diferente pode ser bom. Não necessariamente o diferente é aquela mudança, né, que a gente estava falando há pouco tempo, que machuca, que leva esforço. Não. O nível de adesão de uma pessoa que talvez quisesse usar polo e jeans e ver o seu líder, né, ver o CEO da companhia, como o exemplo que você trouxe agora, usando, ele vai se sentir mais livre para usar e estimular. Às vezes é de alívio. Nem sempre é de resistência. É uma pessoa que quer falar, mas que não fala por causa da hierarquia ou por causa desse fantasma da cultura. Quando ela percebe que tem espaço e que é bom e que tem valor ela ser ouvida e ela contribuir, acho que é uma outra... Olha, você me veio uma cena agora, essas cenas são interessantes, falando sobre isso, né? Quando nós mudamos do Rio para São Paulo, quando a Brahma veio para São Paulo, a matriz foi aqui, nós contratamos muitas pessoas de São Paulo, foi um bando de carioca chegando aqui, carioca, né?
Uau, papapá, muito à vontade, o estilo, a maneira de ser, que é diferente do paulista. Eu me lembro que a gente contratou um gestor, né? Passado alguns meses, ele veio falar comigo, né? Ele falou, José, eu estou com um problema, né? Eu falei, qual é, né? Eu não consigo me desapegar dos meus ternos, né? Eles estão no meu armário, eu me sinto mal usando jeans e camiseta todo dia para vir trabalhar. E também fazendo mal, né? Eu falei assim, mas essa empresa ninguém usa terno, todo mundo camiseta e jeans e tênis para trabalhar. Isso é parte da cultura, né? Eu acho que você tem que pensar se você quer estar aqui. Talvez você tenha que estar num outro tipo de empresa, que é mais formal, que as pessoas se vestem de outra forma. E ele pensou e no final, depois de um tempo, ele até saiu da organização. Então, esse símbolo, essa forma de ser, né, eu acho que reflete um pouco o que é cada organização. Né? Você comentou da questão do impacto na seleção. E a gente já falou para todos os níveis, praticamente, do executivo ao primeiro nível de gestão, ao colaborador individual. Eu queria puxar um pouco a sardinha para o lado do RH aqui. Num processo de transformação cultural, necessariamente você precisa rever os processos de seleção, desenvolvimento e avaliação de desempenho? Um está conectado ao outro fundamentalmente? Absolutamente, né? Não tem como você fazer um processo de transformação se esses processos ou subprocessos da área de pessoas não passem por uma revisão, uma atualização. No meu caso, foi atualizar 100%. Né? Não tinha recrutamento, a gente implantou um modelo de fazer recrutamento e está em curso. Né? Não tinha recrutamento interno, a gente criou lá o Quartou Vagas. Toda quarta-feira a gente divulga vagas internas. Já tivemos 4.000 pessoas que candidataram a vagas internas. O que foi um movimento interno incrível. As pessoas falam, caramba, eu posso agora crescer. Que reforça a questão de porque abertura. No concurso público, se você entrava como um técnico, você não podia virar um engenheiro, né? Mesmo se tivesse a formação, porque o concurso não permitia. Você tinha que fazer um outro concurso para engenheiro para poder virar engenheiro. Dentro da mesma empresa. Dentro da mesma empresa. Então, imaginar que as pessoas podem trilhar seu caminho agora é uma coisa incrível para as pessoas, mas elas ainda estão pagando para ver se isso é verdade. E na atração é fundamental. Né? A gente plantou programa de estágio, jovem aprendiz, e estamos fazendo agora o programa de trainees exatamente nesse momento. Eu preciso atrair jovens. Sim. A gente vai crescer renovando a empresa e trazendo gente que vai construir esse futuro de ser a maior empresa do mundo. E eu tenho que mudar o modelo mental do jovem de que essa é uma empresa legal para trabalhar. Né? Nosso negócio não é tech. Né? Ele não vai trabalhar na Faria Lima, no ar-condicionado. Não é necessariamente cool, né? Nosso negócio não é cool em tese. Sim. Mas quando ele entende que o nosso negócio impacta vidas, né? Que de todo mundo. Da Faria Lima à zona rural. Todo mundo, né? Mas que a gente tem todo um trabalho de sustentabilidade, né? Que a gente impacta o meio ambiente ao devolver água limpa, que a gente tem toda a cadeia de dar soluções para o lodo, né, do esgoto, porque aquilo é um problema, e a gente tem tratativas agora de inovação, que a gente está olhando no mundo inteiro o que Barcelona faz, o que Londres tem feito, e temos visitado várias capitais do mundo para ver, olhar o que essas pessoas estão fazendo, trazendo melhores soluções para cá. Nós vamos ter a maior estação de tratamento de esgoto do mundo. Isso vai estar em São Paulo, até 2028. Né? Nós vamos ter o maior centro de dados, informações e de gestão de informações integrado do mundo, vai ser o da Sabesp. Nós vamos visitar várias empresas na Europa que têm isso já integrado. Então, são investimentos em tecnologia que a empresa está fazendo de uma maneira muito rápida. E isso, em 2 anos, vai trazer um impacto no negócio, em resultado do negócio, muito grande. Então, falar isso para o jovem, atraí-lo, para ajudar a gente a construir isso, é um desafio, né? Porque a imagem, muitas vezes, é de uma empresa mais letárgica,
onde as coisas são difíceis, né? Sim. Amorosa, um negócio que não é tão cool. Você né? tem, vamos tentar aterrizar aqui. Você tem algum exemplo prático que você tenha vivido de algum processo de atração ou de seleção que você possa, que a transformação cultural que vocês estão vivendo possa de alguma forma ter influenciado? Alguma experiência que você viveu? Tenho, assim, bem recentemente, sem abrir muito por uma questão de confidencialidade, mas nós decidimos fazer uma mudança numa determinada área da empresa e fizemos uma busca direta, sem um recrutamento formal com headhunters, nada disso, para um diretor para ocupar uma vaga que está lá em aberto. E achamos a pessoa certa no mercado, uma mulher, né? Uma carreira incrível, uma posição super interessante. Fizemos a oferta, né? Ter quase 50% de aumento salarial, um total package, enfim, tudo ok, né? Só que eu saquei que faltava alguma coisa no olho dela que falei, preciso ter uma conversa olho no olho com ela. Chamei ela com um olho no olho, né? Aí eu falei, fulana, né, aqui está a oferta, tal, blá, 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 blá. Aí ela falou, vou pensar durante uns 2 dias, dar o retorno. Aí ela me ligou, falou, Josué, e no dia que eu estava com ela, fui bem claro, falei, olha, a gente está vivendo um momento de transformação, né? A gente está trabalhando muito, e é uma verdade, a gente trabalha 12 horas por dia, fazer uma universalização de um projeto que era 2033 para 2029 não é singelo. Claro. Não é simples, né? Não pode ser que seja simples. E isso impacta em toda a empresa, em todas as áreas. Não é só na engenharia ou em obra, né? E a área dela iria impactar muito. Né? Ela pensou e falou, olha, eu estou num momento da minha vida que eu quero ter tempo com meu filho, né? Eu quero trabalhar só 3 dias na semana, vocês estão trabalhando todos os dias presencial, eu quero acompanhar a educação dele, eu quero levar ele para a escola, eu não quero trabalhar 12 horas por dia, eu quero trabalhar menos, eu estou feliz onde eu estou e eu não quero ir, então. Por mais que eu ache que eu estou perdendo uma oportunidade da minha vida, né? Eu estou optando em não ir. Eu falei, você está tomando a melhor decisão. E a melhor para as decisão duas partes, inclusive, né? Claro. Para as duas partes. Foi uma leitura de cenário muito positiva das duas partes. A tua de perceber o momento dela Claro. e colocar a real do jogo, e ela de saber absorver isso. De novo, não também, tem certo nem errado, né? A gente não quer gente que vai trabalhar 12 horas por dia e quase morrer de trabalhar. Não é isso. Mas para você chegar num objetivo que a gente está se dispondo a ter e fazer, vai exigir muito trabalho e muito suor. Eu tenho 61, vou fazer 62 anos. Eu fiz uma opção de topar esse desafio nos próximos anos, de ajudar essa empresa a chegar lá. Para a minha vida pessoal também está sendo um sacrifício. Eu mudei minha rotina de trabalho drasticamente. Estou muito feliz, estou muito satisfeito com o que eu estou fazendo, mas tive que ter conversas em casa, entender que meu ritmo ia mudar, né? Nossa vida ia ficar diferente. Agora eu sou CLT, eu tenho férias, eu tenho dia, tenho que comunicar quando que eu vou sair de férias. Antes eu tinha minha própria agenda, eu fazia como eu queria, do jeito que eu queria, viajava quando eu queria, tivesse dinheiro, obviamente, né? Então, essas mudanças, né, e com todo mundo que a gente está trazendo, a gente deixa bem claro, né? É um projeto, é muito legal. Eu diria que no Brasil hoje, próxima onda, com certeza, vai ser o saneamento, como a gente teve telecomunicação nos anos 90, tivemos toda a parte de elétrica e infraestrutura nos anos 2000, 2010. A gente vai entrar na onda do saneamento, porque esse país não tem condição mais de viver do jeito que a gente está vivendo. Quando a gente fala de cultura, né, a gente falou agora muito de cultura no contexto de processo seletivo. Quando a gente olha para dentro, papo bastante sincero aqui. Pergunta direta e reta. Quem demite mais? Fit cultural ou entrega de resultado? Quem você acha que gera o maior impacto nas causas de decisão de desligamento? Eu acho que a gente recruta pelo que o indivíduo fez, ou a formação, o que ele já construiu na carreira dele, principalmente no nível executivo, né?
Mas a maior parte das vezes a gente desliga por comportamento ou não ter aderência à fit cultural. Eu acho que... Isso é crítico. Na tua visão, isso é crítico. Porque se olhar para trás, né, e pensar nas pessoas que eu convivi, que ou eu desliguei, ou mesmo meu caso, eu não acho que eu fui desligado porque eu estava batendo todas as minhas metas, né? Não era resultado. Não era resultado, né? Eu fui desligado porque não estava adaptado àquela cultura, né? Então, não é uma verdade absoluta. Eu acho que quem não bate a meta ou não atinge seus resultados é meio sine qua non. E até um desligamento até mais fácil. Nossa, você está saindo porque você não atingiu suas metas, seus resultados, sinto muito. Já tem 2, 3 anos que isso está se acumulando. Sinto muito, né? Obrigado. Boa sorte. Boa sorte e a vida que segue. Você trocar alguém por fit é mais complicado. Então, por isso, aí sim, os processos de avaliação de desempenho, né? Nós estamos entrando agora no ciclo de avaliação. Então, imagina que eu estou fazendo 10 anos em um, né? Então, esse ano implantamos metas, dobramos meta até o nível gerencial, né? Implantamos recrutamento, implantamos avaliação de desempenho 360 também até o nível gerencial. Criamos os ciclos de gente, vamos ter as reuniões de calibração, termina com o presidente falando direto dos seus, nós com o presidente falando dos nossos diretos. Eu tenho que entregar um mapa de sucessão da empresa, do meu chefe e dos meus diretos, né? Até 2029. Então, tudo isso a gente está fazendo no primeiro ano, né? Então, isso realmente não é singelo. Então, quando você tem um processo de avaliação estruturado, né, fica um pouco mais fácil você mensurar o quanto que as pessoas estão fit ou não fit. Qual a aderência daquilo? E a aderência à cultura. Como é que você mede, pegando um pouco do gancho, né, de você está falando aqui da implantação do ciclo de gestão de desempenho, como é que você mede o sucesso de uma transformação cultural ao longo do tempo? O que você acha que são alavancas de sucesso? É difícil a mensuração, né? A gente tem alguns indicadores clássicos, né? A gente mede, eu acho que um pouco pela rotatividade, né? Então, no nosso caso, a rotatividade é 0. O ano que vem, provavelmente, é um indicador que a gente vai começar a controlar e a medir nosso turnover, né, da organização, das pesquisas de engajamento, o nível de aderência que as pessoas têm, né? O grau de atratividade que a empresa tem a partir dessa cultura e do momento do negócio. Nós estamos vivendo um momento de altíssima atratividade, né? O programa de estágio teve 15 mil inscritos, programa de trainee, estamos com 10 dias de lançamento do programa, temos quase 20 mil inscritos do Brasil inteiro, né? E a gente está cuidando de ter um programa, e esses programas a gente está cuidando de cuidar de uma agenda de diversidade, homens e mulheres. A Sabesp é uma empresa paulista, masculina, branca, né? Isso é um pouco da característica. Nós não vamos ter meta de contratar pretos, pardos, homens, mulheres, não é isso. Mas, naturalmente, um ambiente mais diverso ajuda a empresa a ter novas alavancas. E a gente tem feito isso, né? Então, procurando ter mais diversidade nas contratações, tendo homens e mulheres. Saneamento não é um negócio onde as mulheres se atraem muito. Mulheres, venham trabalhar conosco, que a gente está querendo engenheiras e geólogas e biólogas, né, no nosso negócio, né? Então, isso faz parte de uma mudança de cultura também. Tá? Uma pergunta que eu sempre quis fazer para quem trabalhou no processo de transformação cultural, independente de estar no momento de transformação ou não. Cultura tem prazo de validade? Não. Se a cultura está funcionando... Não acho que tem prazo de validade. Eu acho que a cultura, ela é... Para mim, de todos os lugares que eu trabalhei e onde eu acho que ela é meio que perene, né? Eu acho que alguns fatores podem impactar numa cultura. Se o seu negócio é vendido para uma outra organização, tem um merger and acquisition, um comprador vem com uma cultura totalmente diferente, uma ruptura e uma nova cultura às vezes precisa ser implementada. Mas em termos gerais,
eu acho que essa cultura ela sofre ajustes numa linha do tempo, né? Então, o exemplo da Ambev é um exemplo bem clássico. Para mim, é a mesma cultura de 30 anos. Né? Não mudou nada de 30 anos atrás. Né? O que mudou é um pouco mais a forma. O foco em resultado que a gente tinha nos anos 90, provavelmente o foco em resultado agora ele continua existindo, só que a dosagem é outra do que a gente tinha lá atrás. Dobrado na ponta de um jeito diferente. Perfeitamente. O foco em redução de despesa, ele mudou. A forma que se lida com as pessoas, isso mudou diretamente, porque o mundo é diferente do que era há 30 anos. Então, eu acho que isso são ajustes, mas eu vou te falar, muda radicalmente a cultura? Para mim, não. Para mim, eu acho que ela, se é uma cultura sólida, ela tende a se manter numa linha do tempo. Ela se adequa ao tempo, mas ela se adequa ao tempo, de novo, a menos que tenha alguma intervenção externa de um novo dono que tem um perfil completamente diferente. Aí sim, eu acho que tem uma adequação, às vezes até uma ruptura. Né? Pegando o teu gancho, já partindo para a nossa pergunta final. Já? Já. Passou muito rápido, gente. Infelizmente. Eu falo muito. Né? Ainda bem. Não seria um podcast legal se fossem respostas monossilábicas. Você falou a cultura, obviamente, quando ela tem uma situação de compra, de venda, enfim, uma joint venture, um merge, ela tem que passar por uma adequação ou até uma mudança. Num negócio que está estável, quais são os sinais ou quais são os elementos do negócio que indicam que precisa ser feita uma revisão de cultura? Quando isso é necessário? Num negócio estável, bom, primeiro que o mundo não está estável. Esse é o primeiro. Começa daí. Né? Se o mundo tivesse em condições de cruzeiro, acho que as coisas seriam diferentes. Então, o mundo não é estável, isso é a primeira coisa. Né? Então, eu acho que depende muito de cada negócio. Né? Depende de onde esse negócio está inserido. Se você olhar numa linha do tempo, tem negócios que... tem empresas, quando você olha as maiores empresas do mundo, tem empresas que começaram há 15, 20 anos. Aqui, empresas clássicas que sempre estiveram no topo das listas das empresas na área de manufatura, etc. Tanto numa lista lá embaixo. Então, isso é uma mudança do mundo. Então, essas empresas têm que se adequar a essa nova realidade? Óbvio que sim. Né? Se ela não se adequar, ela vai morrer. Né? Então, eu acho que isso vale para todos os negócios. Né? A pandemia foi um marco onde a gente teve que se reinventar em muita coisa. Né? Bens de consumo tiveram que se adaptar a um modelo de e-commerce que nunca existiu antes. O Brasil hoje é um dos países do mundo onde a tecnologia, né? O uso do WhatsApp, por exemplo, é inacreditável a penetração que tem. O WhatsApp veio entender a gente teve recentemente o CEO do WhatsApp, porque a gente lançou fomos o primeiro no mundo a lançar na plataforma do WhatsApp do nosso cliente poder pagar a conta e fazer tudo por WhatsApp. Somos o primeiro no mundo, pioneiro. A parte Pay do WhatsApp. Estamos super tech na relação com o cliente. Né? Então, as empresas têm que ir se adaptando, né, a esse mundo. Então, acho que quem está numa situação mais estável, de qualquer maneira, tem que olhar daqui para frente, nessa estratégia, onde eu estou, onde eu quero chegar. Né? E se eu quero chegar em algum lugar que é um pouco mais distante, um pouco maior de onde eu estou, esse caminho precisa ser traçado. E não vai ter uma mudança de cultura radical, mas eu acho que a cultura vai sustentar esse caminho para o crescimento. Né? Então, a cultura sustenta isso. Ser uma cultura forte, eu acho muito difícil alguém chegar lá em algum lugar. De novo, não tem cultura certa nem errada, nem boa nem ruim. Tem aquela cultura que funcionou nos últimos 100 anos, 50, e que vai funcionar nos próximos 50, nas devidas adequações, dependendo do contexto e do negócio onde ele está inserido. Né? E acho que tem um ponto também que as pessoas mudam. Né? As novas gerações são completamente diferentes. Né? A geração que vai chegando agora é completamente diferente da nossa, que vai ser diferente da tua. Então, acho que tem
tem algumas outras alavancas que talvez possam impactar na necessidade de uma revisão, né, de uma transformação cultural. A própria tecnologia, né, quando a gente olha, isso também gera impactos para a organização, para a maneira que as pessoas se comunicam, fazem negócio, trabalham, né? Depois da pandemia, o que a gente percebeu, grande parte das empresas indo para o modelo 100% remoto, que não existia, praticamente não existia, né? E isso, acho que demandou um olhar diferente dos RHs, das organizações, né, da liderança, de como é que essas pessoas interagem e colaboram à distância, né, por meio da tecnologia, através da tecnologia. Hoje a gente tem empresas que estão voltando ou para o presencial ou a trabalhar num modelo mais híbrido. Então, eu acho que tem algumas alavancas externas, né, como você bem pontuou, o mundo está em constante mudança e eu acho que invariavelmente, quando as pessoas mudam, a cultura ela precisa também passar por uma revisão para que as pessoas percebam uma identificação com essa cultura. No passado, não muito distante, era inimaginável você ter numa organização pessoas de 23, 25 anos trabalhando com pessoas de 65, 70. De uma barreira. Não existia essa possibilidade. Né? Eu, na minha idade, já estava aposentado. Meus pais, com 60 anos, já eram avós e já estavam quase virando bisavós. Né? O mundo mudou radicalmente. Né? Então, essa adequação a esse modelo, naturalmente, os mais novos têm que entender o que eles podem ganhar com os mais velhos. E nós, mais velhos, temos que nos atualizar para acompanhar os mais novos, porque senão a gente vai ficando para trás. Né? Então, eu não posso fazer ou ter a gestão de pessoas numa empresa que quer ser a maior do mundo utilizando práticas que eu tinha há 30 anos. Obviamente que não. Se eu não tivesse me atualizado numa linha do tempo, provavelmente eu não estaria onde eu estou hoje fazendo o que eu estou fazendo. Então, acho que isso é um recado importante para todas as áreas de recursos humanos, que ainda continuam, em grande parte, grandes departamentos pessoais, né? Essa é uma tristeza, mas eu vejo pouco ainda, não pouco, acho que já evoluiu muito, sendo bastante sincero, mas ainda o RH, exatamente como o nome, recursos humanos, né? Uma área que é uma área meio, que dá suporte para recrutar, para demitir, cumprir a legislação, e que não participa da estratégia do negócio. Né? Então, eu não acho que isso é o papel da minha área. Minha área, uma empresa é feita de gente. Né? Eu trabalho numa empresa assim, a vida inteira trabalhei. Então, não tem outra forma de fazer isso a não ser com pessoas. Então, a gente tem que estar na decisão e participando da decisão do negócio, como qualquer outra cadeira. Isso é piegas, muitas vezes, né? Mas na prática, muitas vezes não acontece. Né? Tá bom? A sintonia está tão grande nesse podcast que a última era Josué descer o recado pro RH e ele fez sem a gente fazer o gancho. Eu achei sensacional. Muito legal a tua contribuição. Você curtiu, Rodas? Demais. Que honra, né? Tanta experiência aqui nessa sala, tanta troca positiva. Tomara que o pessoal goste. Bom, vai gostar com certeza. Com certeza. Gente, eu agradeço pra caramba. Né? Sempre é bom trocar experiências e passar experiências e as pessoas mais novas poderem absorver disso. Então, fico aqui à disposição para quem quiser contato ou entender mais como é que isso pode ser feito, né? As experiências têm que ser compartilhadas. A gente deixar isso com a gente vai levar para o caixão e não serve para nada. Né? Então, quanto mais a gente compartilha, melhor é. Né? E obrigado pela oportunidade, né, de estar publicando aqui quase 40 anos aí de história de implementação de muitos projetos muito diferentes, mas que eu me orgulho muito da minha carreira, orgulho muito da maneira como eu cuidei dela e tratei e fiz com que ela se tornasse uma realidade, né? E recomendo que todo mundo faça o mesmo. Excelente. Tá bom? Eu te encontro no LinkedIn, José Bressani. J. Bressani, isso. Legal. Tá bom? Muito obrigado de novo. Obrigado a você que acompanhou a gente até aqui. RH Labcast, um RH
produzido em parceria com a da BRH Berrini, com a UOL EdTech e a Culture Rocks. Nos vemos no próximo episódio e até breve. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado.